sou Bianca Rocha, jornalista de política aqui do Diário, e hoje a gente vai ter um bate-papo bem legal sobre política com a Camila Gonda, que é vereadora agora de Curitiba pelo PSB. Seja bem-vinda, Camila, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada pelo convite, Bianca. Estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Camila, minha primeira pergunta é sobre essa geração, né, que a gente está agora, que é a geração Z, você, né, sendo da geração Z, com 24 anos. Eu gostaria de saber quando foi que você decidiu se empenhar mais na política a ponto de fazer parte e se candidatar a vereadora de Curitiba. Então, eu sempre tive o desejo de estar na política, mas quando eu era pequena eu não entendia o que era muito bem esse espaço. Então, eu sempre fui uma pessoa muito crítica, sempre, né, lendo bastante ali sobre as questões do Brasil, o contexto histórico, só que eu não entendia muito bem como é que era, né, estar nesse jogo. Acho que quando a gente é mais novo, esse espaço político ele é meio distante para a gente, né? Então, a gente pensa nos vereadores, nos deputados lá longe, né? E a gente não se vê nesse espaço. Então, ainda no colégio, no movimento estudantil, eu tinha essas percepções, mas ainda eram percepções muito distantes. Foi só quando eu ingressei na faculdade, que aí eu fui selecionada para participar do Parlamento Universitário, que é um projeto que visa unir alunos universitários e fazer com que esses alunos eles experimentem a vida pública por um período de 2 semanas. Então, por 2 semanas, eu vivenciei ali a vida de um deputado na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Paraná, e aí eu comecei a perceber que esse espaço ele também podia ser ocupado por mulheres jovens, sobretudo, e que não era um espaço tão fechado assim, né? Que a gente conseguia, com muita dificuldade, se inserir nesses espaços. Então, nesse momento, depois disso, eu ingresso num partido político e aí começa, a partir de 2018, toda a minha trajetória político-partidária. Mas foi aí um tempo até eu compreender que esse espaço ele podia ser ocupado por, né, por pessoas como eu também. E Camila, como foi essa sua trajetória até chegar à política? Tem alguma pessoa que fez você se interessar pela política? Alguma pessoa dentro de casa ou fora? Como é que funcionou isso tudo para você? Então, eu não tenho nenhuma pessoa da minha família que é filiada a partido político ou que já concorreu a algum cargo eletivo. Meu pai é da classe trabalhadora, minha mãe é professora da rede pública de ensino, mas mesmo assim, mesmo que eles não tivessem nenhum envolvimento político partidário, eu coloco neles essa inspiração, sabe? Porque a gente, enfim, tendo essas duas figuras em casa, meus pais sempre trabalharam muito para me dar uma educação de qualidade. Então, isso sempre foi prioridade aqui dentro de casa. Então, a prioridade não era viagem, a prioridade não era nada. Era tipo assim, todo o dinheiro que a gente tinha ia para a educação. E aí eu vivenciei, né, os meus pais, enfim, lidando dessa forma. Então, tudo que tinha era para investir em educação de qualidade, para, enfim, juntar dinheiro para possibilitar que eu conseguisse ter acesso a diversas questões. E isso foi muito importante para mim, né? Eu ingresso o ensino superior, por exemplo, né, como aluna do FIES, do financiamento estudantil, então mesmo com as dificuldades, a gente, né, meus pais sempre ali, não, tem que fazer, depois a gente se vira. Então, isso foi muito importante para criar todo o meu senso crítico, sabe? Então, eu com toda certeza coloco neles essa inspiração para ter ingressado na vida pública, muito embora eles não sejam filiados a nenhum partido político ou não tenham nenhuma, né, militância dentro dos partidos aqui em Curitiba. E tem algum tema que fez você se sentir mais à vontade para se candidatar a vereadora, como segurança, saúde? O que que você viu ali que seria a maior dor de Curitiba no momento que você acredita que pode resolver? Então, na época, eu era muito engajada na questão de educação, mas também na questão de mulheres, principalmente. Gênero era uma pauta que me pegava bastante. A gente estava começando essa discussão mais aflorada que a gente tem hoje sobre gênero, lá em 2016, 17, muito por conta do impeachment da presidenta Dilma. Isso acho que, né, aflorou assim, a discussão
do gênero, principalmente nessas instâncias. Então, o gênero sempre foi uma pauta que me acompanhou ao longo do tempo. Eu comecei com ela, com a educação também, mas principalmente com a pauta de mulheres. Comecei com ela, comecei falando sobre a importância de mulheres em espaços de poder, comecei falando bastante sobre violência doméstica, principalmente na época da pandemia. A gente tinha meio que um quadro semanal, assim, nas minhas redes sociais, onde a gente falava sobre violência de gênero, sobre violência contra a mulher, trazia diversas mulheres para falar sobre o tema. Eu acho que isso me aproximou bastante das pessoas que começaram a gostar do meu trabalho, sabe? Perfeito. Ainda sobre o feminismo, você havia me falado, né, numa conversa que a gente teve antes, que você é católica, né? É uma religião, assim como outras. Para você, você viu alguma dificuldade ali sendo católica e tendo essa pauta feminista assim muito forte? Porque a gente vê em algumas religiões, principalmente evangélicas, que realmente tem uma discrepância muito grande ali para elas entre o papel que eles falam, que é o papel da mulher, e o papel do homem. Como é para você relacionar isso sendo uma pessoa de religião católica? Pois é, e não é nenhum problema, né? Eu acho que o apontamento que é interessante falar é que essa parte do catolicismo, para mim, ela começa desde muito cedo. Então, assim, eu estudei em colégio católico a minha vida inteira, então eu tive uma formação católica. E aí, eu, pelo menos, no meu colégio católico, era tranquilo, assim, ter esses posicionamentos. Acho que foi depois que eu saí, que eu fui para a universidade, que eu comecei a perceber que, opa, né, tem pessoas também da mesma religião que eu. E assim, esse tema da religião ele foi começando também, né, a ficar muito aflorado, principalmente ali nas eleições de 2018, mas acho que estourou ali nas eleições de 2022, então a gente começou a ver uma discrepância nesses temas e muitos questionamentos, né? Como é que você se diz de determinada religião, sendo que você é feminista? Então, né, a gente tem essas questões, mas eu acho que o tema da religião ele é um tema muito pessoal. Então, assim, eu não. Né, muito pelo contrário, eu aprendi com a minha religião que eu tinha que, enfim, amar todas as pessoas e respeitar todas as diferenças. Então, eu sigo uma vertente muito mais, né, aberta, assim, enfim, do que determinados setores. Mas eu acho que, né, tem que ter o respeito ali, sobretudo, né, das diferentes crenças, dos diferentes posicionamentos, mas a gente vai, enfim, se alinhando, assim, nos nossos posicionamentos. Perfeito. E tem uma onda agora, Camila, ainda sobre a religião, de jovens, né, pegando aqui um pouco da geração Z, de bastante jovens colocarem ali que são bastante evangélicos, porque a maioria são realmente, e que além de evangélicos, eles são de direita. Então, você, sendo declaradamente de esquerda, eh, como que você pretende conversar diretamente com esses jovens, sendo vereadora, ainda mais de uma região que também é bastante de direita, né? Como que você vai conversar com esses jovens? O que que você pretende fazer? Por onde você pretende começar? Muito bom. Eu costumo dizer que aqui em Curitiba, mas enfim, no Brasil inteiro, nós não temos uma única juventude, né? Nós temos juventudes, extremamente no plural, porque nós temos juventudes de diversas religiões, diversas posições socioeconômicas e com diferentes oportunidades. Então, eu acho que vai muito do momento. Assim, eu entendo que hoje eu represento uma parcela da juventude, mas eu não consigo representar a juventude inteira. Então, eu não vou conseguir representar, por exemplo, a juventude evangélica, a juventude conservadora, porque eu não tenho essas pautas. Eu não sou assim, né? Assim como eu não consigo representar a juventude negra, mas a gente consegue ampliar as vozes. De fato, é muito difícil, principalmente enquanto mulher, enquanto jovem, a gente lutou tanto para que as mulheres conseguissem ter direito, a gente lutou, tantas outras mulheres vieram antes de mim para que hoje eu pudesse estar ocupando esse lugar que eu ocupo e abrindo espaço para outras mulheres que virão. E é tão difícil a gente ver tanto progresso para que a gente ainda tenha uma juventude que pauta um pouco né, bastante, né, dessa ideia do conservadorismo, dessa ideia que as mulheres têm que realmente ficar em casa, realmente têm que prover, né, o lar
ali, tem que, enfim, né? Então, assim, eu acho que todas essas questões, elas são escolhas, né? Eu não estou falando que as mulheres que, né, acabam ficando no lar, elas estão erradas. Claro que não, muito pelo contrário, né? O feminismo luta para que todas as mulheres tenham liberdade, liberdade de escolha, liberdade enfim, de posicionamentos. E eu acho isso muito importante. Então, toda essa questão, né, todo esse posicionamento, ele vai ser muito bem pautado e, né, escutando diferentes vertentes ao longo do caminho. Mas eu acho que é entendendo, né, qual é a juventude que eu represento, como eu represento, né, de que forma eu represento. Perfeito. Tem algumas pautas, até mesmo dentro da religião, que são pautas bastante sensíveis, muito difíceis de ser aceitas. E aí vem até uma coisa que você falou bastante, que você não representaria, né, a comunidade negra. Mas você tem ideias, você tem projetos para a comunidade, tanto de pessoas pretas como para LGBT, que também é um ponto bastante importante, né? E você sendo católica, com bastante pessoas ali, jovens evangélicos, como que você faria essa ponte? Então, eu costumo dizer que as pessoas brancas, elas precisam ser antirracistas, né? Muito embora a gente não fale sobre a pauta no corpo de uma pessoa negra, a gente precisa, enfim, estar ativamente em conjunto na luta. Então, eu admiro muito uma vereadora aqui de Curitiba, que ainda bem que virou uma grande companheira nossa aí do nosso trabalho, e que é a Georgia Prates. É uma mulher incrível, né, de uma bagagem maravilhosa, e eu sempre falo, né, toda vez que a gente for pautar raça na Câmara Municipal de Curitiba, essa pauta ela precisa ser dialogada em conjunto com mulheres negras. Ela precisa ser dialogada, porque só eu propondo, né, não é meu espaço de fala. Eu, muito embora tenha que ser, né, sou antirracista, tenha que ser, eu acho que né, todo mundo deveria ser antirracista, eu não posso falar em nome das pessoas negras. Então, mas a gente tem muitas ideias, sim. A gente vai, com toda certeza, pautar essas questões com muita responsabilidade dentro da Câmara Municipal de Curitiba. Eu acredito que esses temas eles vão ser muito aflorados agora, principalmente numa conjuntura que nos foi apresentada, né, de diferentes partidos, muito mais partidos da extrema direita. Talvez a discussão ali na Câmara Municipal de Curitiba ela mude para discussões muito mais identitárias do que a gente tinha antes, e nós estaremos sempre na defesa dos direitos, tanto das mulheres, quanto das pessoas negras, quanto das pessoas LGBTQIAP+. Eu assinei ainda na época de campanha uma carta de compromisso com o Movimento Dignidade, que é uma ONG aqui em Curitiba. Inclusive, o Lucas Siqueira também concorreu vereador na mesma chapa que eu, né, pelo PSB, é um grande companheiro nosso de trabalho. Então, a gente quer fomentar, mas eu acho que o mais importante eu não consigo falar sobre todos os temas, eu não represento todas as pessoas. Então, toda vez que a gente for falar sobre esses temas, a gente vai primeiro ouvir as pautas que essas pessoas têm para trazer, mas eu acho que mais importante do que isso, a gente vai fazer com que essas pessoas falem nas tribunas, a gente vai fazer com que essas pessoas falem nas audiências públicas, porque isso é importante, sabe? Essa questão de não falar pelo grupo, mas sim trazer as pessoas do grupo para que elas falem por elas mesmas. Isso é um movimento que a gente tem bem forte no nosso futuro mandato e que a gente espera conseguir concretizar com diversas parcerias e diversos diálogos ao longo do tempo. E Camila, você sendo de esquerda, você esperava ganhar essas eleições em um estado muito de direita? Então, a gente tinha uma meta, a gente sabia que com 3.000 votos a gente conseguiria alcançar a cadeira. Muito por conta dos cálculos partidários, né? Às vezes as pessoas não compreendem, né, a questão do coeficiente eleitoral. Então a galera fica assim, nossa, Camila, mas né, como é que um cara lá que fez 8.000, 9.000 votos não entrou e você que fez 3.062 votos entrou? E aí a gente precisa, né, entender a questão do coeficiente eleitoral, né, que, enfim, não é a pessoa mais votada que sempre vai assumir os cargos, mas que a gente tem uma questão de proporcionalidade nos partidos políticos. Então, eu fui eleita pelo PSB porque eu atingi, né? O meu partido atingiu o coeficiente eleitoral, ou seja, atingiu um número de votos para conquistar uma cadeira. E eu fui a pessoa mais votada do meu partido, então é por isso que eu assumi essa posição. Mas a gente sabia que a gente tinha que fazer isso.
mas era um desafio. É um desafio porque poucas são as pessoas eleitas do espectro da esquerda ou até mesmo da centro-esquerda aqui em Curitiba. Hoje, nossa bancada de esquerda, né, nos últimos anos era de 6 pessoas, agora nós somos 7. Então, isso é muito importante, é muito significativo. Eu vejo que eu consegui ali um espaço que era um espaço muito difícil, mas que a gente conquistou. Então, acho que a crença de que nós ganharíamos a eleição, ela sempre existiu, mas a gente sabia das dificuldades, a gente sabia de tudo que permeava, né, essa disputa, que não era uma disputa fácil e que é muito difícil você, de fato, dialogar numa cidade que tenha, né, várias pessoas que já em 2018 demonstraram o posicionamento que tinham, né, demonstraram, enfim, ser pessoas de direita, de extrema direita. E eu acho que o mais difícil é quando as pautas de direita e extrema-direita, elas são confundidas, né? Porque uma coisa é né, a gente discutir. Eu me dou, por exemplo, muito bem em discussões com a galera do Novo, assim, porque a gente discute se o Estado tinha que ser máximo ou se o Estado tinha que ser mínimo, né? A questão de impostos ou não. Agora, quando a gente vai para discussões onde a gente está discutindo se mulher tem que ter direito ou não, aí eu não acho que a gente está sendo de esquerda e de direita. Eu acho que a gente não está sendo nem humano, né, o suficiente. Então, essas pautas, elas me pegam um pouco. Eu acho que a diferença de ideias, de ideologias, elas são necessárias para a democracia. Só que a gente tem que tomar cuidado com o que são essas ideias, o que essas ideias elas estão propagando. E por isso que a gente fica com essa desconfiança, né, de que se a gente ia conseguir alcançar o pleito ou não. A gente tem aí em Curitiba 2 extremos, né, muito grande. Você, candidata, agora ganhou, vereadora pelo PSB em Curitiba, e do outro lado, Guilherme Kilter, pelo Partido Novo, bastante ali apoiado pelo Nicolas Ferreira. Você já teve contato com ele? Já conversou? Se sim, como é que foi esse contato? E aproveitando assim esse gancho, né, porque a gente tem aqui 2 extremos, e em um estado, né, uma região bastante conservadora, como que você pretende aí fazer essa ponte para apoiar e conseguir aprovar, né, seus projetos de acordo com o seu partido, de acordo também com as suas ideologias? Com certeza. Eu costumo dizer que as nossas diferenças elas são no campo ideológico. Então, pessoalmente, nutro um respeito muito grande pelo Guilherme Kilter, assim como nutriria um respeito, né, por diversas outras figuras, mas no campo pessoal, porque no campo ideológico, as ideias que são propagadas muitas vezes desrespeitam as pessoas que eu represento. E aí a gente não pode admitir isso. Enfim, eu compreendo, né? Acho que sou muito realista nessa questão de proposição de projetos, eu sou muito realista com o meu eleitorado também. Eu converso diariamente com as pessoas sobre essas questões. E eu tenho muito em mente que, na minha visão, esse mandato ele será um mandato muito mais combativo. Eu acho que a gente vai ter que segurar as pontas para evitar retrocesso. A gente tem, sim, pessoas muito à direita, com ideologias muito extremas que entraram, mas o que me pega principalmente é o discurso com ausência de fundamentação teórica dessas pautas. Então, isso me pega bastante. A gente quer evitar retrocesso. A gente quer ser, na Câmara Municipal aqui de Curitiba, uma voz para as pessoas que olham para aquele cenário e que não se veem representadas, né? Porque olham um cenário muito mais à direita, olham um cenário muito mais conservador e não conseguem se sentir representadas. Nós, 7 pessoas ali da oposição, nós vamos fazer basicamente uma linha de frente contra possíveis retrocessos, contra possíveis desrespeitos às pessoas que nós representamos, e dessas pessoas a gente pega pessoas negras, mulheres, jovens, comunidade LGBTQIAP+, os servidores públicos, os professores. Eu, como filha de professora da rede pública de ensino, sei o quanto os professores são desvalorizados, são questionados na sua arte de lecionar. Então, a gente pretende fazer uma linha de frente, realmente. E no campo da tribuna, no campo da Câmara Municipal de Curitiba, quando a gente estiver ali nas discussões,
o nosso posicionamento vai ser um posicionamento combativo. Acho que é o que a Câmara Municipal de Curitiba precisa nesse momento, das pessoas que foram eleitas para isso. E eu fui eleita para isso. Quando me elegeram, né, as pessoas sabiam quais eram os meus posicionamentos, quais eram as minhas ideologias, e me elegeram para que eu fosse um ponto ali, que fosse, enfim, de fato, assegurar nossos direitos já conquistados aqui no município. Então, a gente precisa, de fato, compreender o espaço que a gente está, enfim, vivenciando hoje, mas também compreender que Curitiba, né, quando a gente fala da cidade, a gente precisa também avançar em pautas que digam respeito à cidade também. Então, a gente também vai falar sobre transporte coletivo, a gente também vai falar sobre o nosso plano diretor, que a gente precisa, né, votar ali no próximo ano. A gente precisa falar sobre o orçamento da nossa cidade, sobre como que está a infraestrutura dela, cobrar, fiscalizar a Prefeitura Municipal de Curitiba. Então, com toda certeza, é um trabalho conjunto, né, que perpassa por assegurar os nossos direitos, assegurar nossos direitos de fala, nossos direitos de pertencer à cidade, mas também olhando sempre para esse lado pelo qual nós fomos eleitos, né, a fiscalização ativa da Prefeitura Municipal de Curitiba. Perfeito. E Camila, você escolheu o PSB. Por que o PSB e não outros partidos da esquerda, como o PT, por exemplo? É porque eles não são tão fortes em Curitiba? Como que, para você, essa visão? O que te levou a escolher o partido? Espaço. Eu costumo dizer que eu escolhi o meu partido político porque foi o partido que eu observei maior possibilidade de construir uma juventude forte e de aprofundar as nossas pautas. Eu fui muito bem recebida no PSB, não é o meu primeiro partido. Meu primeiro partido é o PDT, que é o Partido Democrático Trabalhista. Eu, enfim, participei ativamente com o PDT durante grande parte da minha trajetória, inclusive, né, uma trajetória maior do que eu, né, no PSB, que eu fui eleita. No PDT eu militei ali de 2018 até 2022, e apenas em 22, em 23, na verdade, eu ingresso no PSB, principalmente por essa questão de espaço. Acho que na política a gente precisa sempre compreender quais são os lugares que podem oferecer espaço para que a gente consiga amplificar nossa voz. E aí as pessoas falam, nossa, Camila, mas... Né? E aí eu acho que isso tem que ser colocado, sabe? A amplificação das nossas vozes ela é muito importante nesse cenário. Quando você é uma pessoa sem mandato, num partido político que não te possibilita crescer naquele ambiente, você perde muito, mas o seu eleitorado perde muito também, porque você não consegue, né? Parece que não consegue avançar ali nas pautas. E o PSB me deu essa possibilidade de avanço. E aí, com o PSB, a gente tem possibilidade de fazer a construção de uma juventude, de construir partido. Então, isso é muito necessário, sabe? A construção de novas lideranças. E o PSB possibilitou essa construção. Mas também, enorme carinho pelos outros partidos. PDT foi, né, o meu partido, eu costumo dizer que é o partido que me formou. Então, né, a gente está sempre ali. E o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, é um partido de história. E eu não nasci no PT. Eu acho meio injusto que agora, né, depois eu queira entrar no partido e, enfim, ocupar uma posição, porque eu acho que o PT é um partido de muita história. Quem está ali no PT, nasceu no PT, militou no PT durante anos, e eu acho que é um espaço representativo para as pessoas que são, né, do PT de fato, que elas precisam ocupar, né? Eu acho que é um nicho muito específico ali que elas precisam ocupar, é um partido muito necessário para a manutenção da nossa democracia. Então, com certeza, o PSB foi por questão de espaço partidário mesmo. E o PSB, ele já foi muito mais forte, principalmente aqui em São Paulo, e ele tem buscado voltar com esse fortalecimento, principalmente Curitiba, né, e em outros diversos estados do Brasil. Como que você planeja alinhar o seu mandato com as diretrizes nacionais do partido e, ao mesmo tempo, atender essas especificidades, desculpa, das demandas dos locais de Curitiba? Então, muito, né, por eu ter ido para o PSB também, foi a questão do alinhamento ideológico, principalmente nacionalmente falando. Então, acho que desde um primeiro momento ali, a gente já está alinhado nacionalmente, muito porque
meu partido hoje ocupa a vice-presidência do, né, enfim, ali junto com o PT, junto com o Lula, e a gente tem um direcionamento próximo ali, né, ideológico. Então, a gente segue a cartilha do partido, nos nossos posicionamentos que hoje acabam sendo posicionamentos mais à esquerda, diferente do que era alguns anos atrás, ou em alguns locais onde nós temos deputados que pensam de formas diferentes, mas aqui em Curitiba nós fizemos oposição à atual gestão, né? Nós saímos ali junto com o PDT em uma chapa com o Luciano Dutti na prefeitura e com o Goura Nataraj na vice, então PSB e PDT assumindo aí a linha de frente contra a atual gestão. Então, eu acredito que os nossos posicionamentos aqui em Curitiba, eles estão muito próximos da cartilha nacional. A gente, né, defende ali de forma unificada as nossas questões, a gente também trabalha muito em conjunto com a JSB Nacional, que é a juventude do PSB, e eles trazem para a gente essas pautas, né? E a gente vê que a gente consegue dialogar. Mas muito por essa reformulação do partido também, né? A gente tem diversas juventudes, diversas vozes que, enfim, dialogam dentro do PSB, e assim a gente vai conseguindo compreender de fato quais são essas diretrizes nacionais que a gente precisa incorporar e, né, que fazem sentido aqui em Curitiba e que, enfim, fazem defesa dos trabalhadores, fazem defesa das mulheres, fazem defesa principalmente da educação, que é uma bandeira muito grande que o PSB tem, e a gente vai né, analisando ali ao longo das propostas que nos forem encaminhadas aqui na Câmara Municipal de Curitiba, como que a gente consegue se posicionar de forma a respeitar as diretrizes do partido, mas com toda certeza de forma a respeitar os eleitores que, né, depositaram os votos, e não só, né, também toda a população curitibana, que é a principal interessada em todas as atitudes que a gente for tomar dentro ali do parlamento. Beleza. E como vereadora, né, representante ali da política, você acaba ali assumindo um papel de incentivar muitos jovens, principalmente muitas pessoas. Então, na sua visão, como que você avalia o atual governo Lula e também ali, né, os trabalhos que o Geraldo Alckmin vem fazendo ali junto com o Lula? Então, a gente acompanha de perto os trabalhos, muito embora a gente tenha diversas críticas ao governo Lula, né? Enfim, estou falando de críticas externas, né? Que vêm de outros partidos, de outros segmentos, e a gente mesmo acho, né? Que independentemente de estar dentro de um partido ou não, a gente não pode também ser, né? A gente precisa, enfim, olhar, né? De determinada forma, mas a gente precisa ver os índices, né? A gente precisa ver índices de redução de desemprego, a gente precisa ver índices de ingresso na universidade, e os índices de redução de desemprego, por exemplo, né, o desemprego ele enfim, diminui drasticamente com esse novo governo. A gente vê agora as medidas tomadas para isenção de imposto de renda para pessoas que ganham, né, até R$ 5.000. Então, são propostas que, enfim, pegam na população, porque são propostas que dialogam diretamente com o trabalhador, né? São propostas que dialogam diretamente com os interessados dessas pautas. E aí a gente faz, né, uma análise justamente desses índices, né? Esses índices, de fato, eles precisam melhorar, né, como já vem se encaminhando, essas pautas elas estão corretas, né? A gente precisa trabalhar em pautas que, de fato, olhem para, né, para a população. Eu dou um exemplo, não, muito embora, né, não seja uma pauta nem do Lula nem do Alckmin, mas sim da Erika Hilton, na Câmara, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, de trazer o debate da escala 6x1, né? E a gente começa a perceber quando nós, da esquerda, nos mobilizamos para pautas que, de fato, né, agreguem ali o trabalhador e fazem com que o trabalhador ele se sinta abraçado, o trabalhador ele vem para a esquerda, ele
né, coaduna com essas pautas que a gente apresenta. Então, isso é muito importante, né? Esse olhar para o trabalhador, esse olhar para os nossos estudantes, né? Eu gosto muito desses dois segmentos do nosso governo, principalmente quando olha para o trabalhador e quando olha para os estudantes. Acho que tem ali um trabalho muito focado, até porque, como eu falei anteriormente sobre o PT, né? É uma diretriz que eles têm também dentro do próprio partido e que são pautas muito sensíveis para eles. Então, são pautas que eu sempre busco observar para que a gente consiga evoluir. Mas, de fato, né, posicionar aqui que, muito embora as críticas que muitas pessoas possam ter do governo Lula, a gente precisa compreender que, pelo menos, a gente não está tendo hoje um governo que, né, é negacionista em diversas pautas, né? Que é negacionista na questão da saúde, principalmente, na questão da distribuição de vacinas. Então, isso a gente não tem mais. E daí vem naquele ponto que eu, né, comentei anteriormente. Daí vem em pautas que são da política. Você discordar ou não de uma proposta, você discordar ou não de uma medida econômica tomada, isso sim é política. A gente pode discordar disso. Mas aí a gente já está partindo de outro ponto de discussão. A gente não parte mais do ponto de discussão raso, que é se a gente deve vacinar ou não a nossa população. Que daí isso, para mim, não é posicionamento, né, partidário, nem posicionamento de direita e esquerda. Isso daí já não é nem um posicionamento que devia ser, enfim, trazido por um chefe de Estado. Perfeito. E Camila, em 2026, você apoiaria a reeleição do Lula ou não? Sim, no atual cenário que a gente se encontra hoje, eu não vejo, lógico, posso estar extremamente errada, mas eu não vejo nenhuma figura, eu não vejo que a esquerda terá outra figura para colocar em nome em 2026, né? A gente já teria aparecido, né, essa outra, ou se fosse uma nova figura, ou se o Partido dos Trabalhadores quisesse colocar outra pessoa, se não o Lula e Alckmin novamente para esse cargo, mas muito também por essa parte do combate. Em 2026, nós teremos uma estrutura muito de extrema-direita, muitas pessoas da extrema-direita concorrendo. E assim como foi aqui em Curitiba, que no segundo turno a gente teve que escolher entre a Cristina Grêmio e entre o Eduardo Pimentel, ou seja, entre a direita e a extrema-direita, eu acredito que em 2026 a gente também terá um cenário muito parecido, né? Um cenário onde nós teremos vários candidatos de extrema-direita, vários candidatos de direita. Eu acredito que o atual governo será ali a única ponta, né, de representação que a esquerda terá numa eleição, né, a nível de presidência. Então, com toda certeza, no atual cenário, eu apoiaria novamente, né, ali a reeleição, assim como apoiei o atual governo nas eleições de 2022. Perfeito, Camila. A gente já está aqui se caminhando ao final, mas antes eu gostaria de fazer um bate-bola jogo rápido com você. Eu vou te falar alguns temas e nomes de algumas pessoas. Eu gostaria que você ali me dissesse se você apoia, se você não apoia, o que que você acha, se você sentir a necessidade de falar o porquê, esteja à vontade também. Então vamos começar. Privatização. Não apoio. É contra. Perfeito. Totalmente contra. Feminismo. Totalmente favorável. Religião. Favorável pela laicidade da nossa sociedade. Eu acho que, né, todo mundo tem que manifestar as suas religiões, seja evangélica, católica, de matriz africana. A gente tem que ter respeito às religiões. Taxação de grandes fortunas. Totalmente favorável. Regulamentação das redes sociais. Olha, acredito que a gente, né, tem que priorizar a liberdade dos posicionamentos, mas que as liberdades elas sempre encontram uma barreira. Então, quando a gente fala de fake news, quando a gente fala de questões que propagam, né, questões falsas, a gente tem que limitar de fato para que essas informações falsas não cheguem na nossa população de uma forma completamente errada. Plano diretor. Favorável. Vamos, inclusive, construí-lo aqui. Bom, agora algumas pessoas aí desse meio. Jair Bolsonaro. Ai, detesto. Não precisa nem dizer. A família Bolsonaro como um todo. A Michele, família Eduardo.
Acho que são pessoas que puderam demonstrar um trabalho, mas ao longo de o quê? 20 e poucos anos não demonstraram. E acho que, né, é só reflexo aí do que todo o descaso que eles tiveram com o nosso país. Lula. Favorável, gosto da gestão do Lula, gosto da forma que ele se posiciona, muito embora tenha críticas a alguns setores, acho que é mais fácil de dialogar, né? O diálogo ele ainda existe ali. Guilherme Kilter. Olha, pessoalmente nada contra, mas ideologicamente 100% de divergência. Janja. Gosto da Janja, inclusive minha veterana aqui no curso de Ciências Sociais aqui na Federal, também é uma egressa aí do curso, muito maravilhosa. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes acho que é uma figura necessária para a manutenção da nossa democracia. É uma figura que se posiciona nos momentos que a democracia precisa ser salvaguardada, e acho uma figura necessária aqui no nosso país. Elon Musk. Olha, enfim, bilionários, né? A gente sempre tem críticas a pessoas que gostam de acumular fortuna, principalmente no mundo que a gente vive. Então, há várias questões contrárias contra Elon Musk. E para terminar, Geraldo Alckmin. Alckmin, do meu partido, né, é uma figura importante, acho também para a manutenção da nossa democracia, muito responsável pela vitória do Lula nas eleições de 22, e acredito que uma figura responsável também para o diálogo que a gente tem hoje com diversos setores da nossa sociedade aqui no Brasil. Perfeito, Camila. Muito obrigada por ceder a entrevista. Foi bastante difícil para quem está aqui escutando o Diário de Curitiba. Foi bastante difícil. A gente tentou algumas vezes, estava dando ali errado e agora deu certo. A gente conseguiu conversar. Eu espero que você faça uma boa gestão. Vamos ficar de olho por aqui, até porque, né, somos jornalistas, tem que ser chato mesmo, tem que ficar ali olhando. Mas eu te desejo uma boa gestão, aí, uma boa candidatura, que você consiga fazer a diferença como vereadora, ainda mais em um estado que é totalmente contra as suas ideologias, né? Um pouquinho diferente. E é isso, só tenho a agradecer. Obrigada pela entrevista de hoje. Muito obrigada, eu que agradeço o espaço e vou esperar o Diário de Curitiba sempre na fiscalização ativa, porque o jornalismo precisa ser livre, o jornalismo precisa ter amplo espaço para trabalhar. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada.